Meus queridos alunos, nesta aula de hoje, a professora vai realizar a correção do Para Casa de Ciências, da página 44 até a página 51. Vamos iniciar, então, aqui na página 44. Para ler e escrever melhor. O texto a seguir descreve etapas do ciclo de vida dos materiais. Este texto aqui, ele vem contribuir muito com um link que a professora colocou lá na plataforma Plural, falando desse ciclo de vida dos materiais. Esse ciclo de vida dos materiais, ele passa por várias etapas, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. A gente costuma falar fluxo linear, quer dizer que é um fluxo que tem um início e tem um fim. Linear, passa por várias etapas. A primeira etapa é a extração da matéria-prima e a fabricação. Então, aqui o livro, ele coloca um exemplo de canetas. E essas canetas, usadas em escola, em residência, escritório, né? Qualquer lugar a gente usa essas canetas. Aí ele começa a pensar, o tubo externo, a tampa e o tubo da tinta são feitos de plástico, que é um derivado do petróleo. A ponta da caneta é feita de metal, ou uma liga metálica. A tinta é feita de uma resina vegetal e corantes. Então, todos esses materiais para produzir a caneta têm origem na natureza. E aí é preciso extraí-los, processá-los e finalmente fabricar o produto. Esse processo demanda um uso de outros recursos, que seria água, energia elétrica e também gera resíduos. A segunda etapa já é a de transporte e a distribuição. Depois que é fabricada as canetas são embaladas em caixa de papelão e transportadas em caminhões até o comércio. E esse transporte também, ele utiliza energia e mais recursos naturais, como combustíveis não renováveis. E também gera resíduos, porque na hora de vender o produto, aquela caixa de papelão vai gerar um resíduo. A caneta, quando acabar, gera um resíduo, né? Então, quando você vai comprar a caneta, consumir a caneta, você vai à papelaria e compra a caneta. Se você pensar numa escala maior, imagine, por exemplo, todos os alunos da nossa escola, da nossa cidade, comprando canetas semelhantes. Então, o consumo de canetas é um consumo muito grande, então ele gera muito resíduos também. Quando essa caneta acaba, o que vai acontecer? Nós vamos descartar esse resíduo, descartar essa caneta. Então, a gente joga fora. Aí ela pode parar no lixão, num aterro sanitário ou numa coleta seletiva. Dependendo da forma que for parar esse descarte, vai causar um impacto no ambiente de forma diferente. Então, aqui em Pará de Minas, nós já estudamos que nós temos o aterro sanitário e a coleta seletiva. Então, a gente tem duas formas de descartar essa caneta. A maioria das vezes, a gente não recicla a caneta, a gente joga no lixo e aí ela vai parar lá no aterro sanitário. Então, o nosso impacto ambiental no aterro sanitário, a gente causa um impacto maior. Se a gente tiver consciência e começar a reciclar essa caneta, a jogar fora para a reciclagem, para a coleta seletiva, esse resíduo ele vai ter um outro destino e vai ter menos impacto na natureza. Da extração da matéria-prima ao descarte, forma-se um fluxo de materiais e recursos em uma única direção, que é o fluxo linear. Por ser um fluxo linear, a maior parte dos materiais transforma-se em resíduo, em lixo. Esse processo pode ter uma consequência, a exaustão do recurso natural. Para reverter esse quadro, é preciso incentivar ações que incluam o ciclo de vida dos materiais, a etapa da reutilização e da reciclagem. É o que a professora acabou de falar, a gente aprender a reciclar esses tipos de materiais. Então, agora nós vamos fazer uma análise do texto respondendo as perguntas abaixo. Número 1.
Quais etapas fazem parte do fluxo linear de fabricação dos produtos? São as 4 etapas que a gente acabou de ler no texto, né? A matéria-prima e fabricação, transporte e distribuição, né? O consumo e o descarte. Em quais etapas da produção há consumo de recursos naturais e geração de resíduos? Em todas as etapas, né? Tem a geração de resíduos. Quais são as etapas que devem ser incluídas no sistema de produção para que eles deixem de ter um fluxo linear e passem a ter um fluxo cíclico? O fluxo cíclico, o que quer dizer isso? Ele vem, cíclico, né? Vem de círculo ali, né? Então, em vez de ser um curso linear, que nós vamos seguir todas as etapas até o lixo, esse fluxo cíclico quer dizer que ele vai continuar. Então, em vez de levar para o lixo e acabar ali, nós vamos reciclar e reutilizar aquele material para a fabricação de outro produto, se for possível. Então, quais são as etapas que devem ser incluídas? A reutilização e a reciclagem. Aqui, pede para organizar. Organize o diagrama aqui. Observe o diagrama seguindo as etapas do ciclo de vida dos materiais, depois leia as descrições e indique as letras correspondentes a cada etapa. Então, nós vamos observar esse diagrama e, de acordo com cada frase, a gente vai indicando a letra. O produto é embalado, transportado e distribuído para ser comercializado. Aqui está a palavra consumo. Então, aqui, a letra B é o produto embalado e transportado e distribuído para o consumo. Então, aqui vai ser a letra B. O produto foi doado e reaproveitado por outra pessoa. Então, é quando você pega aquele produto que você comprou, que você consumiu, e passa para outra pessoa reaproveitar ele. Então, aqui seria a letra D. A matéria-prima foi extraída, processada e o produto foi fabricado. Matéria-prima, letra A aqui, Primeira coisa é extrair a matéria-prima. Parte do produto foi transformada em matéria-prima para outro produto. Então, para outro produto é quando a gente consumiu aquele produto, a gente vai descartar ele aqui na letra E para produzir outro produto. Parte do produto foi para o aterro sanitário, que é a letra C. Jogou no lixo e pronto, né? Então, vou colocar aqui as letras e você pode conferir se a sua resposta está correta. Seguindo a correção aqui, o livro pede para você escrever uma história, escolher um objeto, né? E você vai escrever o ciclo de vida desse objeto que você escolheu. E você vai colocar todas as etapas. Você pode escolher qualquer objeto, pode ser uma cola, um lápis, pode ser um transferidor, pode ser um pendrive. Então, você pode escolher qualquer objeto e vai relatar o ciclo de vida desse objeto. Ele coloca como sugestão, se você quiser fazer de uma forma mais legal, você pode estar recortando gravuras desse objeto e colando, ou você pode estar desenhando esse objeto e depois relatando o ciclo de vida dele, que fica uma forma mais organizada e divertida, né, de fazer essa história e esse ciclo de vida do material. Aqui a resposta, ela vai ser variável, porque cada aluno vai escolher um objeto. Cada aluno vai escrever de uma forma. Então, depois, a professora dá um tempo na aula online e aí vocês podem relatar qual objeto que você escolheu, como que você escreveu esse ciclo de vida aí do material escolhido. Ok? Então, agora, terminamos aqui a página 45. Nós vamos agora para a página 46.
Vamos lá? Começando a correção da página 46. O que acontece aqui nessa correção? Ela vem revisar toda a unidade que a gente estudou, desde os recursos renováveis e não renováveis, sobre a água, sobre a reciclagem de lixo. Então, nós vamos fazer uma revisão geral deste capítulo agora, desta unidade, tá? O que você aprendeu? Número 1, observe as imagens a seguir e indique quais delas correspondem aos recursos renováveis e quais correspondem aos recursos não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que a gente pode sempre renovar. E os não renováveis é porque não conseguimos renovar. Uma vez extraído, ele pode acabar, principalmente se a gente extrair bastante, com excesso, né? Então, aqui tem o minério de ferro. O minério de ferro é um recurso não renovável. A gente extrai esse minério das montanhas e se a gente extrair em excesso, ele vai acabar. Uma hora ele vai acabar. Já o alface, a plantação de alface, ela é renovável, porque eu planto e posso replantar novamente. E a água também é um recurso renovável. Por quê? Porque tem o ciclo da água, né? Onde que a gente renova aí a água. Aqui vem uma pergunta: qual é o problema associado a atividades em que há uso de recursos não renováveis? Quando a gente utiliza muitos recursos não renováveis, principalmente em excesso, ele vai uma hora acabar, né? Não vamos ter mais para retirar da natureza. Então, este é o problema. A gente não pode utilizar ele em excesso. Então, agora eu vou colocar a resposta e vocês vão conferir. O número 2, observe a imagem e responda. Aqui tem uma imagem com uma quantidade enorme de automóveis. E pediu para você responder a seguinte pergunta: de que maneira o uso do automóvel pode prejudicar o ambiente? O automóvel, para ser utilizado, né, o automóvel, a gente coloca o combustível. E o combustível, ele solta gases poluentes no ar. E esses gases poluentes prejudicam o meio ambiente. Então, essa é a forma que o automóvel prejudica o meio ambiente, por causa dos gases que solta no meio ambiente, através do combustível que é utilizado. Em sua opinião, existem alternativas para diminuir o uso do automóvel? Existe. O automóvel ele dá uma comodidade muito boa para quem utiliza, né? Você não fica no ponto esperando o transporte coletivo, você não anda a pé, você não tem que andar de bicicleta, então você chega mais rápido no seu serviço, mas ele prejudica muito o meio ambiente. Então, pensando dessa forma, tem alternativas para diminuir o uso do automóvel? Tem. Se você trabalha perto do seu serviço, ou você mora perto da sua escola, tentar ir a pé ou tentar ir de bicicleta, são alternativas que a gente utiliza para diminuir o uso do automóvel. Mas aí vem da consciência de cada um também. Então, vou colocar a resposta e vocês podem conferir. Número 3. Leia o texto e observe o gráfico. Use essas informações e o que você aprendeu para marcar as afirmações como verdadeiras ou falsas. Então, aqui tem um gráfico em linha. Nós vamos ler o texto para ver o que o gráfico está falando. Desde 2001, o Brasil é líder mundial na reciclagem de latas de alumínio, considerando os países onde essa prática não é obrigatória por lei. O gráfico a seguir mostra a evolução da porcentagem de latas recicladas de 2001 até 2012. Então, a porcentagem de latas recicladas no Brasil. Agora a gente vai ler as frases e, de acordo com essas frases, a gente vai analisando o gráfico e vai ver se é verdadeiro ou se é falso.
Em 2008, a reciclagem de latas de alumínio no Brasil foi a mais baixa registrada desde 2001. Ó, se você observar, 2008 está acima aqui, ó, de 90%. Em 2002 está abaixo de 90% e 2003 está abaixo de 90%. Então, essa afirmação aqui é falsa. Nos últimos anos, a porcentagem de latas recicladas se aproximou dos 100%? Sim, verdadeiro, aqui, ó, pertinho aqui dos 100%. A reciclagem evita a extração de mais recursos naturais, assim como o gasto de energia nesse processo e a geração de resíduos. Sim, então é verdadeiro. Ela evita a extração de mais recursos naturais e evita gasto de energia também. Todas as latas de alumínio são recicladas no Brasil? Não, quase todas, ó. Então aqui é falsa. Vou colocar a resposta. Então, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa. Número 4. Associe corretamente as colunas. Então, a gente vai associar quais são os recursos renováveis e quais são não renováveis. O não renováveis é aquele que a gente extrai da natureza e acaba. Então, o petróleo não é não renovável, o gás natural, o carvão mineral e o granito. Todos são não renováveis, porque a gente vai extrair, uma hora ele vai acabar. Já a madeira é renovável, porque eu vou plantar novamente. O vento é renovável, o solo é renovável, a água é renovável. Então, agora a professora vai colocar a resposta. Só você conferir. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, crianças e adolescentes devem ingerir em média 70 mililitros de água por quilograma por dia. Com base nesse dado, quanta água uma criança de 35 kg deve ingerir por dia? Faça seus cálculos no espaço a seguir. Então, o que acontece aqui? Se 70 mililitros por 1 quilo, então você vai calcular 70 mililitros por 35 quilos. Aí você vai saber a quantidade de água que uma criança deve ingerir por dia, né? Então, é só multiplicar. Aqui, ó. Você vai colocar aqui 70 vezes 35. Ih, apagou. Não deu muito certo. Vamos de novo. 70 vezes 35. Tá bom? Só fazer esse cálculo. E aqui, ó, eu vou tirar essa ferramenta. Não sei tirar a ferramenta. Ah, voltou. Agora eu vou colocar a resposta. Tentei usar a ferramenta, mas não deu muito certo. Então, aqui, ó, 70 ml por quilograma multiplicado por 35. Deu 2.450 ml que devem ser ingeridos por essa criança. Aqui ele transformou 2.450 ml em litros. Então, 2 litros, 450 ml. Número 6. Marca as frases a seguir como verdadeiras ou falsas. Rios, nascentes, lagos e represas podem ser considerados mananciais? Verdadeiro. Mananciais não são importantes para o ciclo da água? Falso. São importantes. Poluição é um dos maiores problemas para a manutenção dos mananciais? Verdadeiro. A construção de casas sem rede de esgoto próximo a mananciais não causa danos? Causa danos. Falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quais são os benefícios da reciclagem? Aí, quando você recicla, você evita, né, que você coloque aquele lixo na natureza. Então, você está diminuindo o impacto na natureza.
sem falar o acúmulo de lixo que a gente causa. Então, a reciclagem ela só vem beneficiar, né, no dia a dia da gente. Reduz o consumo de matéria-prima, economiza água, energia e diminui a produção de lixo. Número 8. Complete a imagem a seguir com os termos apropriados. Nós estudamos bastante o ciclo da água, né? E aqui tem a imagem para você completar. Então, nós vamos começar aqui, olha, aqui embaixo. Aqui embaixo, essa seta está indicando que a água que vem da chuva vai infiltrar aqui no solo. Então, é infiltração. Essa chuva aqui, ó, é chamada de precipitação. A professora já ensinou. Essa seta que está aqui indicando esse animal e essas plantas e essas nascentes, aqui, ó, está tudo indicando para uma evaporação. A transpiração aqui dos animais que vai evaporar, transformar em vapor e condensar. E aí, a professora agora vai colocar a resposta e você vai conferir se você colocou certinho. De que forma as plantas participam do ciclo da água? Aqui, as plantas, elas transpiram, né? E nos transpirar, ela participa do ciclo da água. Outra coisa importante, ela protege as nascentes, protege o solo. Então, isso tudo faz parte do ciclo da água, né? Elas protegem o solo, contribuem para a infiltração e retenção da água. Além disso, também contribui para a produção de vapor por meio da transpiração. O ciclo da água é importante para a agricultura? Sim, pois as plantas, a agricultura precisa dessa água. Então, se não ocorrer o ciclo da água, como é que as plantas vão ser irrigadas, né? Então, é importante. São as consequências da ausência de precipitações por um longo período. Precipitações são chuvas. Então, se há a falta de chuvas por um longo período, vai acontecer que vai diminuir a quantidade de água nos mananciais, nos rios, nos lagos, e aí também vai comprometer a dificuldade, né, do abastecimento das nossas casas, nas lavouras, né, para cuidar de animais, e também vai encarecer a energia elétrica, porque a maioria da produção da energia elétrica no Brasil vem das hidrelétricas, que é a produção de energia pela água. Continuando aqui, número 9, as ilustrações a seguir mostram uma família utilizando água em diversas atividades do dia a dia. Então, uma menininha aqui escovando o dente com a torneira aberta, a mamãe lavando o carro com a mangueira e olhando para o celular, o papai lavando a calçada e o menino cantando debaixo do chuveiro. Essa família aqui não está nem tendo um pouquinho de preocupação em consumir a água com consciência. E estão esbanjando água, né? Então, a pergunta vem a seguinte: as pessoas estão utilizando a água de maneira consciente? Indique quais atitudes elas poderiam tomar para reduzir o consumo de água. A menininha aqui teria que fechar a torneira, né, para escovar os dentinhos. A mãe, lavar o carro com um balde. O pai não precisava estar lavando calçada, só varrer, né, gente? E o menininho tomar um banho rápido, né? Então, esta é a resposta do número 9. E vocês podem conferir se vocês colocaram corretamente. A número 10. Cara acredita que não há necessidade de preservar os mananciais. O planeta tem 70% de sua superfície coberta por água. Posso usá-la à vontade, da forma que eu desejar. Como você poderia explicar a ela a importância de proteger os recursos hídricos? Na verdade,
70% é água, mas somente 4% é água doce. É a água que nós, seres humanos, utilizamos. Então, se a gente não utilizar essa água com consciência, ela vai chegar a um esgotamento aí. Então, a gente tem que ter muita consciência, principalmente porque está tendo muita poluição também nessas águas, né? Agora, número 11. Leia o texto a seguir e responda as questões. Sucata eletrônica. À já extensa lista de problemas ambientais que enfrentamos, adiciona-se um novo item, o lixo eletrônico. Ignorado pela maioria dos consumidores, o destino final de aparelhos como computadores, telefones, celulares, televisores representa uma grave ameaça à saúde do planeta, pois contém elementos químicos tóxicos em seus componentes. Reaproveitar papel, plástico, alumínio é fácil, mas reciclar o lixo eletrônico é um problema ainda sem solução. O grande desafio é separar os metais nobres, como ouro, prata e cobre, dos elementos tóxicos, como mercúrio e cádmio, disse o químico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O outro problema que vem tirando o sono dos ambientalistas é a implementação dos novos televisores de plasma e LCD. Com o crescente número desses aparelhos no mercado, prevê Afonso que teremos milhões de televisores antigos indo para o lixo. Então, aqui relatou nesse texto o problema do lixo eletrônico. Qual o problema relatado no texto? O lixo eletrônico e também de não ter uma indústria própria para a reciclagem desse lixo, né? Uma empresa própria para a reciclagem desse lixo. Que atitudes uma pessoa pode ter para reduzir este problema? Para reduzir é você reutilizar, quer dizer que você vai doar esse produto para alguém em vez de jogar no lixo. E a reciclagem, que é uma empresa que faça a reciclagem deste produto. Eu vou colocar aqui a resposta e você confere. Leia a charge e responda a questão. O que a mulher e o homem quiserem dizer? Vamos ter que mudar? Sim, os nossos hábitos. Então, aqui tem uma ilustração. Ao redor dessa casa está acumulada de lixo e eles nem conseguem entrar na casa deles. Então, aqui, o senhor, né, explica para a mulher que não vai adiantar mudar de casa. O que vai adiantar é eles mudar de hábitos, né? Diminuir esse lixo. Não só o lixo eletrônico, mas todo o lixo do mundo, né? Precisamos de reciclar tudo. Aqui está a resposta e você pode conferir. Essa é a correção das páginas 44 até 51. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.